Então, beleza. Essa aqui, a aula de hoje, é a nossa aula número 10. A gente vai terminar o capítulo 7, que a gente estava vendo energia e trabalho, e a gente vai dar uma entrada um pouco no capítulo 8. A gente vai ver o comecinho do capítulo 8, que é a parte de energia potencial. Aí na aula 11 a gente termina essa parte de energia potencial, e aí a gente vai para o capítulo 9 depois. Então nessa aula a gente termina o capítulo 7, começa o capítulo 8 do Halliday, e aí na próxima a gente termina o capítulo 8 do Halliday. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouco mais de trabalho, continuar vendo o trabalho. E aí a gente vai ver também o comecinho de energia potencial. Energia potencial. A gente, lembrando que na aula 9, que é a anterior, que está no site, a gente já deu início a essa parte de energia e trabalho, então a gente vai estar um pouquinho na frente, então esse não é o primeiro vídeo de energia e trabalho, então se você chegou nesse vídeo agora, acessa primeiro o vídeo anterior, que é a parte 1, que é a aula 9, essa aqui é a aula 10. Então vamos pegar como exemplo aqui, ó, continuando nosso trabalho, a gente aprendeu na aula anterior como é que a gente calculava o trabalho, aplicou para alguns bloquinhos. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante de outra maneira de resolver um tipo de situação que a gente tinha lá no comecinho do semestre, que era de bloquinho caindo. A gente resolvia aquilo utilizando a cinemática, lembra? O sorvetão, V igual a V zero mais AT, e aquelas equações. E agora a gente vai resolver por energia e eu vou tentar convencer vocês de que por energia é mais fácil. E aí, talvez é uma pegadinha, porque nem sempre é mais fácil, mas nesse caso específico é. Então, algumas análises feitas por energia, elas são mais fáceis. Na realidade, eu pensando aqui, eu acho que trabalhar com energia é sempre mais fácil, viu? Energia tem muito menos detalhes, é muito mais um conceito. E eu acho que é mais fácil trabalhar com energia sempre sim. Mas beleza. O que eu quero falar para vocês agora é o trabalho da força gravitacional. Então, a gente vai fazer alguns exemplos. Gravitacional. Vai fazer alguns exemplos de aplicar o que a gente viu para o trabalho, mas considerando a força gravitacional. Lembre que o trabalho ele é igual ao produto escalar da força com deslocamento. Ou você pode escrever o trabalho como o módulo da força, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vai te dar o mesmo resultado. Lembrando que o trabalho é em joules, é o CW aqui, de inglês work. Então, o trabalho é em joules, ele é um escalar, não é um vetor. Lembra disso aí. Aí, repare que eu vou ter a força, eu estou falando da força gravitacional. Só para relembrar também, lembra que a força gravitacional é igual a massa vezes a gravidade, né? Se eu estou colocando como vetor, você poderia colocar F igual a m vezes a, onde a seria a aceleração da gravidade. Estou colocando mg para deixar claro que g é a aceleração da gravidade. E aí estou colocando a forma vetorial. Mas vou imaginar um probleminha que a gente fez bastante. Lá no comecinho você já deve saber resolver ele bem facinho. Vou pegar um bloco, vou trocar a cor aqui do bloco. E aí esse bloco aqui, ele tem uma massa de 5 kg. Então essa é a massa do bloquinho. E tem um chão aqui embaixo. Podia ser uma bolinha, né? Uma bolinha acho que ficaria melhor. Mas enfim, esse bloquinho, essa bolinha, ela está 1 metro do solo. E aí eu solto o bloquinho, ele vem aqui e cai no chão, né? No final das contas ele vai estar aqui, caiu 1 metro. E aí a pergunta que eu te faço é, com que velocidade ele atinge o solo? Com qual velocidade ele atinge o solo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Como é que a gente fazia antes, que eu vou utilizando as equações de cinemática? Então, vamos resolver primeiro sem usar energia. Energia. Como que a gente fazia antes? A gente podia pensar que né, a aceleração da gravidade é constante. Como a aceleração é constante, são três equações que eu posso utilizar,
que é aquela x igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Eu tenho também que v igual a v0 mais at. E eu tenho também que v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a Δx. Δx ou ΔY, tá? Você escolhe aí. Eu estou chamando de x, vamos supor que o x seja aqui. Ou y, depois eu vou trocar para y. Você pode escrever para cada coordenada separadamente. E aí eu quero saber a velocidade que eu chego lá embaixo. Eu vou circular as incógnitas, como a gente sempre faz. Ó, a velocidade lá embaixo eu quero descobrir. A velocidade inicial é zero, a aceleração da gravidade eu sei. O quanto ele percorreu eu também sei. O tempo de queda eu não sei. O tempo eu não sei. O tempo eu não sei. Então, se eu quiser saber o tempo de queda, eu utilizo essa equação aqui de cima. Se eu quiser saber a velocidade final, eu utilizo o Torricelli, que é isso que a gente vai utilizar. Então, como que a gente fazia lá na cinemática, ou ainda vale, tá? Não está errado isso. Eu vou encontrar a velocidade partindo dessa equação aqui. Vou isolar o v. Então, eu preciso tirar a raiz quadrada do v0 ao quadrado mais 2a ΔX. Lembra que ΔX é a distância percorrida aqui, não tem muito a ver com CY ou X. Se que você se sentir mais confortável, coloca como ΔY. Lembrando aqui que a velocidade inicial é zero, porque eu simplesmente solto ele do repouso. A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o ΔX é 1 metro. Ah, mas não deveria ser negativo? Ah, depende. Se eu colocar, lembra lá, se eu colocar positivo para baixo, dessa direção da gravidade fica positiva e o meu deslocamento fica positivo também. Se eu colocar para baixo negativo, a aceleração da gravidade fica negativa e o ΔX fica negativo, fica menos com menos mais, dá na mesma. Então a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 1. Eu estou passando rapidinho aqui, porque isso aqui é o que a gente viu lá no comecinho, tá? Se você tem dúvida nesse tipo de conta, volta lá nas primeiras aulas de cinemática, que aí eu faço com mais detalhes. Bom, fazendo essa conta aqui vai ser 2, a raiz quadrada, né? De 2 vezes 9,8. E isso aqui deu pra gente aproximadamente 4,43. Aproximadamente, tá? 4,43 metros por segundo. Então, se eu solto um bloquinho de 1 metro de altura, ele vai atingir o chão aproximadamente com 4,43 metros por segundo. Essa é a velocidade dele que ele atinge o solo. Como que eu poderia fazer isso utilizando energia? Vamos lá fazer agora. Mesma coisa, só que utilizando energia. Energia. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou calcular o trabalho que a gravidade fez, e aí eu sei que esse trabalho vai virar energia cinética para o bloquinho. Com a energia cinética eu consigo calcular a velocidade. Lembra que energia cinética é mv quadrado sobre 2. Então, qual vai ser a minha estratégia? Calcular o trabalho. E aí, com esse trabalho, eu calculo a energia cinética. E com a energia cinética, eu calculo a velocidade. Parece que são mais fáceis, mas você já vai entender como fica mais fácil. Eu vou fazer na forma vetorial para ficar bem completinho. Eu estou utilizando para baixo positivo, né? Ou negativo, tanto faz. Para ficar mais coerente com o que a gente vinha fazendo, vamos colocar negativo, né? Para baixo negativo, para cima positivo. Vou fazer o tradicional aqui, ó. Vou colocar nosso sistema assim. Aqui é o x, aqui é o y. Ah, mas lá em cima mudou? Mudou. Aqui ficou menos e aqui ficou menos. Aí menos com menos mais dá a mesma, tá? É o que eu tinha falado. Aqui é só para a gente utilizar o sistema de vetor que a gente sempre utiliza. Mas beleza. Então a gente quer calcular primeiro o trabalho. Vou precisar do vetor força e vetor deslocamento. Então o vetor força ele é igual, lembra que a força da gravidade é m vezes g, então vai ser m vezes g, que é a gravidade. Isso aqui vai ser a massa, que é, quanto que eu coloquei? 5. Gravidade 9,8. E para onde que ela aponta? Ela aponta na direção negativa do J chapéu. Então, se você fizer a conta, essa força aqui, ela vai dar para a gente
49, menos 49, J chapéu newtons. Então eu escrevi a força da gravidade aí pra gente, na forma vetorial, tudo bonitinho. Se você tem dúvidas também aqui, dá uma olhada nos capítulos anteriores de como que a gente faz isso na forma vetorial. Já o vetor deslocamento é só 1 metro para baixo aqui, né? Então desci 1 metro, então ele vai ser 1, menos 1, né? Porque eu desci na direção J chapéu em metros. Então esse é o vetor força, esse é o vetor deslocamento. E aí eu sei que para eu calcular o trabalho, ou seja, o trabalho que a gravidade fez, a gravidade faz trabalho? Faz trabalho, tem uma força, tem um deslocamento, tem trabalho, né? Então vou calcular o trabalho, lembrando que o trabalho é produto escalar de F vezes produto escalar de F com D. Então esse aqui vai dar para a gente menos 49J chapéu vezes menos 1 J chapéu, que vai ser igual a 49 joules, menos com menos mais. E aí você corta aqui o J com J. Lembra que no produto escalar você multiplica I com I e J com J. É só você não misturar as coordenadas. E aí o que eu vou fazer? Eu calculei o trabalho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gravidade ela deu para o bloquinho 49 joules de energia. Então agora essa energia ela vai ir para o bloquinho, lembrando que a gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então o que vai acontecer? Todo esse trabalho, todos esses 49 joules vão virar energia cinética. Se você quiser fazer um passo a mais, você pode fazer assim, ó, variação da energia cinética, você escreve como m v final ao quadrado sobre 2 menos m v inicial ao quadrado sobre 2. O que é isso aqui? Esse pedaço aqui é simplesmente esse daqui. E aí, a velocidade inicial é zero, né? A gente o v zero, o v inicial, a velocidade inicial é zero, esse termo vai embora. Então, sei que esse trabalho vai virar mv final ao quadrado sobre 2. Eu quero a velocidade final, então a velocidade final igual a 2w sobre m raiz quadrada. E aí é só substituir os valores. Isso vai ficar raiz de 2 vezes 49 dividido por 5. Aí você joga isso numa calculadora, que vai ser raiz de 2 vezes 49 dividido por 5, que me deu exatamente o mesmo valor de antes, 4,43 metros por segundo. Então eu encontrei que a velocidade lá embaixo vai ser 4,43 metros por segundo. Percebe que eu fiz caminhos completamente diferentes aqui, ó. Compara os dois. Sem utilizar energia, eu utilizei as equações lá da cinemática. E aí eu encontrei a velocidade. Utilizei uma equação só. Na energia, eu fiz um passo muito maior. E lembra que eu prometi para vocês que por energia era mais fácil. Então, eu vou tentar convencer vocês disso ainda, porque eu peguei o exemplo mais fácil. A gente vai mudar um pouquinho para você entender qual a diferença, como que eu posso tirar vantagem da energia. Mas repara que, apesar dos processos ser completamente diferentes, o resultado dá na mesma. Então, a gente tem várias maneiras de calcular a mesma propriedade. Mas por que você utilizaria energia em vez de utilizar as equações cinemáticas, sendo que as equações de cinemática me parecem ser muito mais fáceis? Vamos pegar um segundo exemplo aqui, ó. Vou imaginar que agora, em vez de eu estar soltando o bloquinho, ele está numa rampa. Então está aqui o bloquinho numa rampa. E aí agora você tem um plano inclinado, né? Está aqui meu plano inclinado, é o mesmo problema, a massa ainda é 5 kg. E aí essa altura aqui ainda é 1 metro. Tudo na mesma, tá? Agora, como que você faz para calcular a velocidade que chega lá embaixo utilizando as equações de cinemática? Agora você vai ter que decompor. Lembra como que você faz plano inclinado? Você coloca aqui, aqui é o peso, aqui é a força normal.
E aí você decompõe esse peso, você faz um PY para cá, faz um PX para cá, a gente fez isso bastante, tá? E aí você vai encontrar o resultado final. Não vou deduzir tudo aqui, você sabe fazer plano inclinado. Acho eu. Talvez sim, talvez não. Mas aí você faz seu plano inclinado e você encontra e você utiliza mais ou menos as mesmas equações. Só que agora a aceleração não é mais igual à aceleração da gravidade. Mas se você estiver utilizando energia, como que você faria? Primeiro, a força da gravidade mudou? Não mudou, a gente ainda está no mesmo planeta Terra, né? Então a força da gravidade é a mesma, já que o bloquinho é mesmo. Então eu ainda posso utilizar aqui, ó. Força da gravidade menos 49 J chapéu newtons, porque eu estou utilizando massa de 5, lembra disso. Então qual que é a força da gravidade nesse caso? Igual a menos 49 J chapéu newtons, porque a força da gravidade é a mesma, não importa a trajetória que você está fazendo, né? Qual que é o vetor deslocamento? Vamos supor aqui, ó. Para calcular, você tinha que ter te dado um ângulo θ aqui, né? Ou esse tamanho aqui. Vamos supor que isso aqui seja 2 metros, tá? Então, 1 metro, 2 metros. Se você quisesse calcular pelo plano inclinado, você acharia o ângulo θ aqui, faria a tangente, acha o ângulo θ, fazer decomposição e acha a velocidade lá embaixo. Mas se você quiser calcular aqui por energia, ó, aqui seria o x, aqui é o y, né? Agora, no caso, o meu vetor deslocamento, ele seria 2 na x, no x, né? Porque eu tenho que daqui para cá, 2, e menos 1 no y, né? Que eu tenho que descer para cá. Então, esse meu vetor deslocamento, ele vai ser 2i chapéu menos 1 j chapéu newtons. Então, só escrevi o deslocamento na... newtons não, né? Metros. Só escrevi ele na forma vetorial. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o trabalho de novo. Como é que é o trabalho da gravidade? Eu só estou utilizando o exemplo da gravidade, mas esse processo pode ser para qualquer força, né? Força constante, no caso. E aí, vamos lá de novo. Vai ser menos 49 J chapéu, que multiplica 2i menos 1 J chapéu. E aí você lembra para não misturar as coordenadas, então isso aqui vai ficar assim, ó. Se você quiser fazer bem passo a passo, vai ficar 0 vezes 2, porque não tem i no F, né? Só tem i no D. Então, esse componente vai se anular, mais menos 49, que multiplica menos 1. E isso aqui deu quanto? 49 joules de novo. E aí, se eu quiser calcular a velocidade, eu faço o mesmo processo de antes, mas percebe que o trabalho deu exatamente igual. Então, é a mesma conta de antes, a gente vai encontrar que a velocidade final é 4,43 metros por segundo. Então, repara o que a gente fez agora, um procedimento bem parecido com antes, só que a nossa situação era diferente. E aí eu não preciso mais resolver o plano inclinado, o ângulo basicamente não faz tanta diferença, só na decomposição do vetor. Mas a gente conseguiu resolver aqui o plano inclinado e eu já acho que aqui já é muito mais fácil do que resolver o plano inclinado em si. Então já repara aí que a gente já tem algumas vantagens utilizando energia. Ah, mas aqui ele desceu uma rampinha. Não deveria mudar o trabalho da gravidade? Então não, porque lembra que o trabalho ele pega a componente da força na direção do movimento. Então, para a gravidade especificamente, que ela é para baixo, tudo que vai importar é quanto que eu subi, quanto que eu desci. Se eu andei para o lado, não faz diferença nenhuma. Agora vem aquele exemplo final, que aí agora vai mostrar para vocês que não tem opção mais de você utilizar a cinemática para resolver problemas parecidos, mas com energia vai ser muito fácil. Agora, um problema parecido com aquele, só que em vez de eu ter um plano inclinado bonitinho, agora eu tenho tipo uma montanha russa assim, ó. Certo? Que é uma montanha russa. E por coincidência, essa montanha russa aqui, ela tem 1 metro de altura, e aqui vamos supor que seja 4, tanto faz. E aí, de novo, meu bloquinho, o mesmo bloquinho de 5 quilos. E aí ele vai descendo aqui, né?
e chega aqui embaixo. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a mesma: qual é a velocidade que ele chega lá embaixo? Ah, vou utilizar as equações da cinemática. Então, cuidado, aquelas três equações agora não valem mais. Por que elas não valem mais? Porque elas são um caso especial para aceleração constante. E aqui, repara comigo que dependendo da parte da trajetória que você está, a aceleração é diferente. Ó. Aqui a aceleração, inclusive, é para baixo, né? Quando ele está subindo esse morrinho, ele está perdendo velocidade. Aqui ele tem ganha uma velocidade maior, tem uma aceleração maior. Aqui praticamente não tem aumento de velocidade e assim por diante. Então aquelas três equações não valem mais para esse caso específico. Então não posso utilizar cinemática. Mas se eu quiser utilizar energia, de novo vou ter a força da gravidade é a mesma, não vai mudar, porque não mudou nada, nem o objeto, nem o planeta que a gente está. E agora o vetor de deslocamento, ele é simplesmente 4 para a direita e 1 para baixo. E aí, fazendo produto escalar, nesse momento provavelmente você já percebeu que esse termo aqui, esse 4, ele vai embora quando eu fizer o produto escalar. Então o trabalho vai ser simplesmente menos 49 vezes menos 1, que é igual a 49 joules. Mesmo trabalho de antes, esse trabalho virou energia cinética, e a velocidade final é a mesma, 4,43 metros por segundo. Então, repare que com energia a gente consegue resolver problemas muito complexos. A gente não precisa se preocupar o tempo todo com o que acontece no meio do caminho. Em algumas situações, tá? Quando tem atrito muda um pouco. Mas quando eu não tenho forças dissipativas, não importa o caminho que eu faço, não importa o ponto inicial e o ponto final. E aí é muito mais fácil a gente resolver. Só o mesmo procedimento de antes, e a gente tem uma montanha-russa muito mais complexa, coisa que com a cinemática a gente não conseguiria resolver. Então, espero ter convencido vocês de que energia tem as vantagens de trabalhar com energia. Eu, particularmente, gosto muito mais de trabalhar com energia do que trabalhar com cinemática, e a cinemática tem muitas limitações aí pra gente. Bom, seguindo aqui adiante, a gente vai ver outra força, uma força bem conhecida, que era o atrito, né? A gente vai fazer alguns exemplos de como você faz para calcular o trabalho do atrito. Mas não tem nada de novo aqui, é simplesmente uma aplicação do que a gente já vem vendo. O atrito ele faz uma força de atrito, que a gente aprendeu a calcular antes, e aí você pega essa força e multiplica pelo deslocamento, é só isso. É mais um exemplo, só para você anotar aí, para caso apareça você não achar que nunca viu. Então vamos começar igual a gente sempre fazia aqui, ó. Então a gente tem um bloquinho, um chão aqui, a gente tem um bloquinho, sempre um bloquinho. Vou imaginar que a massa desse bloquinho aqui é 2 kg, podia ser qualquer massa que você quisesse. E aí eu estou puxando ele para a direita, inicialmente ele está parado, e eu faço uma força aqui para a direita, uma força F1, vamos chamar ela assim, de 20 newtons, e ele vai percorrendo aqui 3 metros. Então essa é a distância que ele percorreu. E aí eu digo para você que ele tem atrito aqui, ó, nessa região, tem atrito entre o bloquinho e o solo, em toda essa região aqui que eu percorro, lembrando que eu quero que ele pare aqui, né? Que ele é de 3 metros. Então eu tenho o mi estático, e aí o mi estático é 0,6, e o mi dinâmico é 0,5. Então são esses os dados do problema que eu tenho, eu quero calcular o trabalho do atrito, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer para resolver esses exercícios de bloquinho, lembra, a gente sempre faz a mesma coisa, é desenhar o diagrama de corpo livre. Então tá aqui o meu bloquinho. Eu tenho para a direita a força F1. Eu tenho aqui para baixo o peso, que é igual a m vezes g. Eu tenho aqui para cima a força normal. E eu tenho aqui para trás o atrito, né? A força de atrito. Então são essas 4 forças que eu tenho. Lembrando que a força de atrito sempre contrária ao movimento, por isso que a tendência do movimento, né? Porque inicialmente ele está parado. Então sempre contrário à tendência do movimento.
e aí ele vai estar para a esquerda. Vamos utilizar na nossa notação de coordenadas padrão, que é o x, que é o y, para não fazer diferença. Opa. E aí vamos fazer o segundo passo, lembra o segundo passo para escrever bloquinho, qual que é? Escrever a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. E aí quando eu tenho atrito, lembra que eu tenho que calcular a força de atrito máxima. Mas vamos lá fazer. Eu tenho F1 menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Esse é em x, tá? Em y eu tenho a força normal menos o peso. E esse aqui é a aceleração em x, igual a massa vezes a aceleração em y. E aí essas são as duas equações que eu tenho. Lembrando também que quando eu estou fazendo com atrito, eu sempre tenho que escrever aqui que a força de atrito máxima é igual a μe vezes a força normal. Porque eu preciso saber se o bloquinho está se movendo ou não, né? Eu coloquei a força aqui, no caso, já pensado que ele vai se mover, mas a princípio você não saberia disso. Então, vai que o bloquinho está parado, o trabalho é zero. Poderia ser uma pegadinha? Será que é uma pegadinha? Não, não é. Mas tem que calcular para saber aí. Não confia em mim, não. Já podemos cortar algumas coisas. Ó, esse termo aqui ele vai embora porque ele não está nem voando nem dentro da Terra o bloquinho, então a aceleração y é zero. Só para facilitar aqui nossa vida. Então, dessa equação aqui, eu encontro que força normal menos o peso é igual a zero. Ou seja, a força normal é igual ao peso, que é igual a m vezes g. Então, com essas considerações que eu fiz aqui, encontrei a força normal. E aí eu consigo calcular a força de atrito máxima, que é o μe vezes m vezes g. Isso aqui vai dar para a gente 0,6 vezes a massa, que é 2, vezes a gravidade, que é 9,8. Então, isso aqui deu para a gente o total de 11,76 newtons. Então, a força de atrito máxima é 11,76 newtons. O que isso quer dizer? Vamos ver se você lembra. Se a força que eu estou puxando, é 20 newtons. E a força de atrito máxima é 11,75. O que acontece nessa situação? Que a força que eu estou puxando é maior que a força de atrito máxima. O bloquinho começa a se mover. E quando ele começa a se mover, a força de atrito é igual ao μd vezes a força normal. Então, a gente já tem aqui a força de atrito, porque ele está se movendo, ela tem um valor único. Se você quiser calcular, ela vai ser igual ao μd, que é 0,5, vezes a força normal, que é m vezes g, que é 2 vezes 9,8. Então, isso aqui vai dar para a gente 9,8 newtons. Essa é a força de atrito, mas lembra que ela está no sentido negativo do x. Então, eu calculei a minha força de atrito. E aí, se você quiser substituir aqui, você consegue achar a aceleração e tudo, mas não é isso que a gente quer. A gente quer calcular o trabalho do atrito. Para isso, eu vou escrever o vetor força de atrito, que é bem simples no caso, né? É o menos 9,8 e chapéu newtons. Por que negativo? Porque ele aponta para cá. No sentido negativo do x, ele está na horizontal. Então, é I chapéu. Então, essa é a força de atrito. Então, se eu quiser calcular o trabalho só do atrito, eu preciso fazer... Estou colocando AT aqui para representar que é o trabalho do atrito, tá? Você poderia colocar um A se você quisesse, só para você saber. Se você quiser calcular o trabalho do atrito, você vai pegar a força de atrito, vetor, e fazer o produto escalar com o deslocamento. Qual que é o deslocamento? A gente não escreveu ele na forma vetorial, mas ele é 3 na I chapéu metros, né? 3 para a direita. Tá bem simples a conta, é menos 9,8 de chapéu vezes 3 de chapéu. E isso daqui vai dar pra gente 9,8 vezes 3, 29,4, menos 29,4 joules, tá? Cuidado com a unidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o atrito ele retirou do meu sistema, ou seja, deu uma freadinha no meu sistema, tirou energia. E quanto de energia que ele tirou?
29,4 joules. Então tá aí o atrito fazendo um trabalho negativo, tirando a energia do nosso sistema, ou seja, está freando o nosso sistema. Quer dizer que a velocidade vai diminuir? Não necessariamente, porque eu estou fazendo uma força para a direita e essa força para a direita é maior que a força de atrito. Então, na média ali, eu estou ganhando mais energia do que eu estou perdendo. Mas eu consigo calcular essa força de atrito. Nesse caso aqui, ó, para onde que foi esse trabalho aqui? Ele foi para um aumento de energia térmica. Então, quando você lê lá no Rayleigh aumento de energia térmica do sistema, energia térmica, ele quer saber quanto de energia que o atrito tirou do seu sistema. Então, o atrito tirou 29,4 joules de energia. Para onde que ela foi? Para a energia térmica. Se você esfregar as duas mãos assim, você vai ver que esquenta. Ou seja, o atrito ele está transformando essa energia cinética em energia térmica. Então, o aumento de energia térmica, quanto que foi? Cuidado, não vai colocar o menos 29,4, porque menos quer dizer que retirei energia do sistema. Só que em relação à energia térmica, teve um aumento. Então, o aumento de energia térmica é mais 29,4 joules. Só cuidado aí com os sinais. Vou repetir aqui para a gente entender. A gente tem que o atrito retirou 29,4 joules do nosso sistema, por isso que é um trabalho negativo, e esse trabalho ele foi para a energia térmica, então ele aumentou a energia térmica, diminuiu a energia do bloquinho e aumentou a energia térmica. Então cuidado com os sinais aí. Outro conceito bem interessante, bem importante que a gente tem quando a gente está trabalhando com trabalho, com energia, é a noção da potência. Bem interessante, a gente vai utilizar isso daqui para frente, esse conceito de potência. Mas ele é bem simples, tá? Mas é muito importante você ter na sua cabeça o que quer dizer potência. Então, potência, a gente vai definir ela assim. Eu vou colocar pote, para não confundir com o peso, tá? Mas às vezes aparece só P mesmo. E ela é a derivada do trabalho em relação ao tempo. Ih, apareceu derivada, já não sei mais nada. Em geral, essa variação do trabalho ela vai ser constante no tempo. Então é só fazer um delta trabalho por delta t em vez de fazer a derivada. Mas enfim, esquece um pouco a equação agora. Tudo que eu quero que você saiba agora é que a potência ela diz pra gente quantos joules você consumiu em um segundo. Então a potência é quantidade de energia por tempo. Quantidade de energia por tempo. Qual que é a unidade disso? Um joule por segundo é o famoso watt. Só cuidado, ixi, agora complicou, né? Porque ficou parecido, o mesmo símbolo. Mas é o W só, tá? Mas não é W de trabalho. Mas vou escrever aqui embaixo, watt, tá? Esse aqui é o famoso watt. É uma unidade, não é trabalho. Cuidado aí. Então, esse W é diferente do outro. Vou ter que colocar de outra cor. Watt. Então, quando você lê lá no seu secador de cabelo 2.000 watts, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele consome 2.000 joules por segundo. Lembra que joule de energia, segundo é tempo, né? Então, a cada segundo ele gasta 2.000 joules de energia, ou ele usa para fazer o que ele quiser. Seu chuveiro vai estar lá 5.000 watts. Mesma coisa, gasta 5.000 joules a cada segundo. Então, essa noção aqui de potência é bem importante para a gente, porque ela está presente aí nos nossos equipamentos eletrônicos. Você compra uma lâmpada, vai estar lá 7 watts. E se você compra um forno elétrico, vai estar lá 2.500 watts. Aí você liga o seu forno elétrico e aí a bitola do fio não é grossa o suficiente, e aí sua casa quase pega fogo. Tem várias coisas aqui que a gente usa com essa noção de watts. É claro que nos equipamentos eletrônicos e elétricos você está utilizando energia elétrica por tempo, mas ainda assim é energia, tá? É porque a gente pode converter uma energia de uma forma na outra. Mas o conceito de potência, ele aparece aí para a gente ver quanto de energia a gente está utilizando por tempo. Então é muito
muito importante esse conceito aí de potência. Lembra potência quanto a gente utiliza a cada tempo. Pode aparecer também para a gente, e agora talvez um pouco menos relevante para a nossa aula de hoje, mas eu vou só explicar aqui porque aparece para a gente às vezes, que é a potência em função da velocidade. A gente não vai ver mais isso, mas é sempre bom cobrir todo o conteúdo, né? Em função, a gente não vai explorar muito além disso não, da velocidade. Lembra aqui como é que a gente escreve a potência, né? Potência igual a derivada do trabalho em relação ao tempo. De novo, cuidado para não confundir esse W de trabalho com o W de watt. E aí, o que eu posso escrever o trabalho? Lembra que o trabalho é o produto escalar de F com D. Então, vai ficar assim, ó, derivada de F com D em relação ao tempo. A gente está considerando aqui só forças constantes. Daqui a pouco a gente vai ver força variável, mas por enquanto é só força constante. Então, ele sai para fora da derivada. Então, vai ficar assim, F, produto escalar, com a derivada do vetor D em relação ao tempo. E aí, vamos pensar aqui, ó, esse D é o deslocamento. Eu vou trocar a letra dele só para ficar mais óbvio de a gente perceber. Vamos supor que a gente está dando em X, não pode ser em X ou em Y. E aí, vamos escrever, por exemplo, dr, né? Quando a gente tem um deslocamento. R, que é assim que a gente via antigamente. Dr dt. O que é dr dt? É a velocidade. Então, a potência pode ser escrita como, se a força for constante, como o produto escalar da força com a velocidade. Esse conceito a gente não vai mais usar muito aqui para frente, mas é sempre bom saber de onde ele vem. Então, uma das maneiras de escrever a potência é a força e a velocidade do objeto. Então, se o objeto tem uma velocidade constante e ele está sofrendo uma força, eu consigo saber qual é a potência que eu estou gastando para que ele mantenha aquela velocidade. Agora voltando para alguns assuntos aí que vai aparecer bastante, né? Lembrando que essa parte aqui da potência em função da velocidade a gente não vai mais abordar, mas o assunto de agora vai aparecer muito para a gente. E ele está dentro de um conteúdo que é trabalho realizado por uma força variável. Mas não se foca muito nessa palavra, vamos tentar partir do que a gente conhece. Lembra que eu estou? 3 ou 4, então. Que a gente vai começar a falar de molas. Então, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar para vocês da força elástica. Força elástica. Que isso provavelmente você já viu alguma vez na vida. Quando a gente está falando de molas, a gente tem uma lei lá que você aprendeu lá no ensino médio, se não aprendeu não tem problema, que era chamada de lei de Hooke. O que ela queria dizer para a gente, essa lei de Hooke? Ela dizia assim, ó, F, vou fazer de cores diferentes aqui, F igual a menos K vezes X. É assim que a gente viu. Esse K está muito pequeno, né? Para não confundir com o K de energia cinética, eu vou fazer esse K aqui com uma perninha assim, ó, tá? Só para você não confundir. Mas esse K aqui não é o K da energia cinética. Ele é a constante elástica da mola. Vou até anotar aqui, ó, para a gente não esquecer. Mas essa aqui, o que a gente via aqui, ó? A gente via a lei de Hooke lá no ensino médio. E aí a gente trabalhava com molas, com a lei de Hooke. Já vou fazer alguns exemplos para ficar mais claro. Então, esse K aqui, ó, é um K, eu estou fazendo com a perninha chama capa daí. Mas é só para você não confundir com o K da energia cinética. Esse K é minúsculo e o K da energia cinética é maiúsculo. O problema é que meu K minúsculo é assim e meu K maiúsculo é assim. Então provavelmente você não ia ver a diferença, ia confundir. Mas a rigor isso aqui é um K minúsculo, tá? E o da energia cinética é um K maiúsculo. Como minha letra é muito parecida, eu vou fazer com a perninha, que ele vira um capa, que chama.
que é esse K que aparece aí? Ele é a constante elástica da mola, que a gente chama. Constante elástica da mola. Então, se você tem molas mais finas ou molas mais grossas, vai ter uma diferença nesse K. Então, ele é uma propriedade da mola. Vamos supor que você tem uma mola que é mais grossa, assim. E aí você tem uma mola que é mais fina. Por exemplo, essas daqui. Dependendo da mola que você tem, do material que ela é feita, da grossura dela, o K vai mudar. Quanto mais resistente a mola puxada, o K vai ser maior. Então esse K aqui, essa constante elástica da mola, ela diz pra gente quão resistente a puxada é a nossa mola, e quanto mais rígida ela é. Não necessariamente rígida no sentido da palavra, mas mais difícil de você esticar ou comprimir. Quanto maior o K, mais difícil de comprimir ou esticar, mas essa é uma propriedade própria da mola, não depende do material, não é uma constante física. E aí a unidade disso é dada em newtons por metro. Essa é a unidade da constante elástica da mola. Em newtons por metro. Cuidado aí, muita gente confunde essa unidade. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem esse x. Eu estou chamando de x para utilizar aquela notação que a gente via lá na escola. Mas esse x é a distância até o ponto de equilíbrio. Já explico o que isso quer dizer. Então, a distância até o ponto de equilíbrio. E aí é uma distância, né, dada em metros. Percebe que se você multiplicar Newton por metro vezes metro, sobra só Newton, que é a força, que é o que a gente tinha. Mas como é que funcionava essa lei de Hooke aqui? Eu vou imaginar que a gente tinha uma mola. E aí essa mola, ela está aqui. Eu vou desenhando outra página, porque eu gosto de desenhar em sequência. Eu gosto de desenhar uma embaixo da outra. Eu vou desenhar 3 situações. Então tem a mola aqui, ó. E aí essa posição da mola, vamos supor que ela tem um bloquinho aqui só para a gente enfeitar, mas não é necessário, tá? Imaginar que tem uma coisinha aqui na ponta. Pode ser qualquer coisa, só segurando a mola. Esse aqui, vamos imaginar que essa é a mola relaxada. Você soltou ela, ela parou ali. Então, esse ponto que ela parou, a gente vai dizer que é o zero, tá? Ela está em equilíbrio, esse é o ponto de equilíbrio dela. Se a gente soltar, se a gente segurar ela, tá? Nessa posição, que força que a gente vai sentir? Ela vai estar puxando a gente ou empurrando? Nenhum nem outro. A força que a gente vai sentir é zero, porque ela está no ponto de equilíbrio, ela está paradinha ali. Vamos também só para ficar mais bonitinho o nosso exemplo, vamos dizer que a constante elástica da mola, nesse caso, é 10 newtons por metro, tá? Mas poderia ser qualquer valor. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma mola, que ela está no ponto de equilíbrio dela, e a gente quer saber qual força que ela vai fazer no nosso dedo. Intuitivamente, a gente já sabe que a força é zero. Mas vamos calcular utilizando a lei de Hooke. A gente tem lá, ó, força igual a menos Kx. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que é só a gente substituir os valores. Então, vai ficar menos 10, que é o K da mola, vezes o x. X é a distância até o ponto de equilíbrio. Qual a distância que ela está do ponto de equilíbrio? Zero, né? Então, qual que vai ser a força que ela vai fazer? Zero, igual a gente tinha pensado já. Por que isso acontece? Né? Porque a física tem que descrever a realidade, então não poderia dar diferente. Agora imagina o seguinte, eu tô com a mola, só que eu comprimo ela um pouco. Eu vou dar uma comprimida ela aqui, ó. Aqui. E essa comprimida aqui que eu dei nela, ó, compara com a posição de equilíbrio, vamos supor que seja 10 centímetros ou 0,1 metros. Então eu comprimi ela um pouquinho. Você já sabe que se você comprimir a mola, ela vai te fazer uma força para cá, né? Vou fazer aqui de preto. Ela vai fazer uma força para cá.
E a gente está, não falei para vocês, mas implicitamente a gente está considerando que o positivo é para a direita, tá? E o negativo para a esquerda. Mas a gente sabe que vai ter uma força para cá. Então vamos ver se a lei de Hooke fala isso para a gente. Ó, F igual a menos kx. Só que quanto que é o x agora? O x ele é menos 0,1, porque eu estou indo para a esquerda aqui no sentido negativo. Então, o x agora é menos 0,1. Então, vai ficar o menos da equação, vezes o 10, que é o valor que a gente tinha, vezes menos 0,1, porque eu estou indo para a esquerda, tá? Essa compressão é negativa. Então, quanto que deu o valor? Deu 1, né? 1 newton positivo. Menos com menos mais, 1 newton positivo. O que quer dizer? Que vai ter uma força positiva, ou seja, vai ser para a direita, no valor de 1 newton. Vamos fazer o contrário aqui para ver se vale também. Agora a gente está esticando a mola. Intuitivamente, você sabe que vai ter uma força para cá, né? Puxando ela de volta. Força restauradora aí. A força sempre é restauradora, né, nesse caso. Mas vamos supor aqui, ó, que é 0,2 metros. Puxei 20 centímetros. Estiquei a mola de 20 centímetros. O que a lei de Hooke ela vai falar para a gente? F igual a menos kx. E isso aqui vai ser igual a menos 10, que é o da mola, a característica da mola, poderia ser qualquer valor. Só que agora o tanto que eu andei é positivo, que é para a direita, né? Então 0,2. Estiquei a mola. Então isso aqui me deu menos 2 newtons. Olha só, já apareceu o sinal negativo, mostrando que a força vai ser para a esquerda, né? Comprimindo a mola. Mais do que para a esquerda é comprimindo a mola. Então é assim que funcionava a lei de Hooke. Foi isso aí que você aprendeu lá no ensino médio. Ou não aprendeu, né? Mas era isso que a gente via lá. Esticou a mola, tem uma força, e é meio que isso. Agora, o que a gente quer saber, e o que é da nossa matéria, que vai aparecer aqui, não é necessariamente novidade, mas a gente quer saber o trabalho, né? A gente está falando de trabalho, eu quero saber qual o trabalho para comprimir a mola. Qual o trabalho? O trabalho que a mola faz, na realidade. Que a mola faz. E aí você provavelmente vai falar, ah, não, usa aquela lá, né? Trabalho igual a F vezes D. Produto escalar de F com D. E a rigor você está certo, só que qual força que eu uso para comprimir a mola? Porque repara comigo, conforme eu vou apertando a mola, a força vai mudando, então essa força não é constante. Não é constante. Então, qual dessas forças aqui eu utilizaria para calcular o trabalho? Esse que é o problema. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar, vai estar entrando na parte de forças variáveis? Percebe que a força aqui ela é variável. Ela tem vários valores, ela não tem um valor só. Ela tem um valor que depende da distância. Se fosse constante, como é que a gente faria, né? Como, como que a gente poderia fazer se fosse constante? Vou mostrar algumas das estratégias para vocês. Opa, nossa, que letrinha. Se fosse constante. Se essa força fosse constante. Se a força. Opa, a força. Faltou ali. Se a força fosse constante. Lê dessa maneira. Tentei colocar aqui no meio. Se a força fosse constante, como que a gente poderia calcular? Vamos fazer um gráfico aqui. Uma das maneiras. A gente não chegou a calcular dessa maneira, mas vamos tentar entender assim que talvez seja um pouco mais fácil. Poderia fazer um gráfico de F por D. E aí se a força fosse constante, ela tem um valor constante. Então é um gráfico horizontal. E aí se eu quisesse calcular o trabalho, é só pegar a área embaixo da curva. Isso é o trabalho. O que eu estou fazendo? F vezes D aqui, ó, né? A área dessa forma geométrica é a base vezes a altura, ou seja, F vezes D. Então essa é uma das maneiras de eu calcular o trabalho, se a força fosse constante. Se a força não é constante, a mesma estratégia ainda vale. Vou imaginar aqui, ó, que a minha força fosse assim, ó.
Isso a gente viu algo parecido lá nos gráficos de velocidade por tempo e aceleração por tempo. Lembra que a aceleração por tempo dava variação de velocidade, velocidade por tempo dava distância percorrida. Então, aqui também vale, eu poderia também calcular o trabalho pela área embaixo da curva. Isso vale, tá? Não tem problema. Então, a gente pode tentar fazer essa estratégia aqui do gráfico para calcular esse trabalho. Nesse caso aqui de baixo, não teria muito como, porque eu precisaria descrever essas curvaiadas todas, e não seria fácil. Mas no caso que a gente tem aqui, nosso caso, como é que é? No nosso caso, como que é? Então, ainda vai valer o mesmo gráfico, né? Só a gente fazer o gráfico da força vezes o deslocamento, só que nesse caso o nosso deslocamento é o próprio x, né? A gente está chamando de x. E aqui é a força. Lembra que F é igual a menos kx. Então, esse é o gráfico, é uma equação de primeiro grau. Então, e tem o sinal de menos aqui, então ele vai ser uma reta aqui para baixo. E o que a gente está querendo? Achar essa área embaixo da curva, que seria essa área aqui, ó. Essa área vai me dar o trabalho, né? Como que eu acho essa área desse triângulo? Eu preciso pegar esse comprimento aqui, que é x, e multiplicar pelo valor da força aqui, ó. Pelo valor da força, que seria essa base, essa altura. E eu preciso dividir por 2 porque é um triângulo, né? Então, o trabalho vai ser igual a F vezes o x dividido por 2, nesse caso, tá? Só que F que eu uso? Eu uso a força calculada nesse ponto aqui, ó. Como esse ponto eu tô no x, ó, a distância que eu percorri é x, poderia chamar de x0, por exemplo, para ficar mais fácil de entender. E eu vou calcular a força nesse ponto x, o x0. Ou seja, ou seja, essa altura aqui, ó, do meu triângulo, vai ser justamente menos kx, porque ela é medida no ponto x. No ponto x, a força é menos kx. Então, ela vai me dar menos kx vezes x dividido por 2. Ah, mas a área deu negativa? É porque ela está embaixo do zero aqui, né? E aí eu poderia ou manualmente colocar o negativo e considerar a força como positiva, ou simplesmente perceber que a força negativa já me retrata que ela está embaixo do zero. Então, quanto que deu isso? Menos kx ao quadrado sobre 2. E essa é provavelmente uma equação que você já viu. Então, como que eu posso calcular o trabalho? Eu posso fazer menos kx quadrado sobre 2. Essa é uma das maneiras que eu consigo calcular o trabalho feito por uma mola, né? Menos kx quadrado sobre 2. Mas só repara aqui comigo que não necessariamente eu preciso começar puxando a mola, ou comprimindo ela, sempre do zero, né? Eu poderia, por exemplo, começar puxando ela daqui. E aí, o que eu teria que fazer, ó? Se eu começo puxando ela daqui até aqui, ó, eu preciso descontar essa área aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar de duas coisas diferentes. Essa posição aqui eu vou dizer que é o x final, e essa posição aqui é o x inicial. Então, eu vou calcular a área toda do triângulo e vou remover esse pedacinho aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o trabalho, vai ficar igual a menos kx final ao quadrado sobre 2. E aí, ó, se eu calcular essa área do trabalho, ela vai me dar menos kx inicial ao quadrado sobre 2. Só que eu quero excluir ela. Então, eu quero subtrair ela. Então, eu vou fazer menos, tipo, essa área que eu vou escrever. Vou
ficar menos K x inicial ao quadrado sobre 2. Esse é o trabalho de 0 até aqui. E eu quero subtrair esse trabalho aqui. Então, eu vou subtrair esse valor, então vai ficar menos com menos. E aí vai ficar o mais aqui, ó. Então vai ficar mais K x inicial ao quadrado sobre 2. Então, se a gente quiser encontrar o trabalho da mola, é só eu fazer isso aqui. Uma maneira mais compacta de eu escrever isso, eu vou tentar utilizar a notação ali do Halliday, para caso você esteja estudando pelo livro, ele coloca o trabalho do S. S é spring, que é a mola em inglês. E aí eu vou colocar em evidência o K e o 2, então vai ficar assim, ó, menos K x final ao quadrado menos x inicial ao quadrado dividido por 2. Acho essa uma maneira um pouco mais compacta de escrever. Mas se você preferir, você pode utilizar essa aqui que eu escrevi aqui embaixo. Ver que você se identificar mais. Cuidado que é menos o final, mais o inicial, tá? A gente está acostumado sempre a fazer o final menos o inicial, só que agora a gente tem o sinal de menos. E aí pode acontecer de você se confundir. Então, cuidado aí com os sinais. Esse é o trabalho que a mola faz. Como é que a gente faria isso de uma maneira um pouco mais formal? Vamos supor que você já fez cálculo 1 e cálculo 2, ou matemática 1 e matemática 2. Como que eu faria isso de uma maneira um pouco mais formal, só por completeza aqui, ó. Porque a gente deduziu essa equação partindo do gráfico. Está errado? Não está errado, mas tem uma maneira um pouco mais bonita que utiliza o cálculo aí, que você passou semanas estudando para aprender. Então, como que seria a maneira formal? Maneira formal. A gente tem que o trabalho, opa, que o trabalho é igual a F produto escalar com D. Aí só para colocar na nossa notação, eu vou colocar que o trabalho é igual a F vezes X. Porque X é o que a gente está utilizando e eu vou supor que a força e o deslocamento são na mesma direção. Então vai ficar F vezes X, tá? Só para facilitar aqui, para a gente entender melhor. Mas qual que era o problema da gente calcular? Vamos relembrar. Se eu tô com a mola aqui, ó, ou eu tô com ela aqui, ó, um pouco esticada e muito esticada, a força muda. Então não vou conseguir calcular o trabalho porque o valor da força são vários valores diferentes. Mas percebe comigo que se eu pegar a mola e puxar ela só um pouquinho assim, a força é mais ou menos constante, aproximadamente, tá? Então eu vou puxar a mola só um pouquinho e eu vou assumir que mudou muito pouco a força, porque o tanto que eu estiquei mudou um pouquinho, muito pouco, então a força não mudou tanto assim. Então eu vou dar só uma esticadinha bem pequena, ou seja, eu vou fazer um ΔX aqui, ó. E esse ΔX vai me dar um pouco de trabalho. E aí, qual que é a minha ideia? Eu vou somando esses trabalhinhos, pedacinho a pedacinho. Se eu somar todos esses pedacinhos de trabalho, então, eu vou colocar um somatório aqui. E se eu somar todos os trabalhinhos, eu tenho o trabalho total. Então, ficou o trabalho somatório da força vezes o ΔX. Só que eu estou pegando um pedacinho aqui, ó, né? Somando de pedacinho em pedacinho o trabalho. O trabalho vai puxar um pouquinho, mais trabalho vai puxar um pouquinho, mais trabalho vai puxar um pouquinho, mais trabalho vai puxar um pouquinho. Só que se eu puxo aqui, ó, dependendo se eu puxo muito, essa força aqui ela muda bastante. Então essa minha estratégia de pegar pedacinhos que a força é constante, talvez ela já não valha mais. Então eu preciso pegar um pedacinho aqui, ó, e de pedacinho em pedacinho muito pequeno. Quando eu tenho um pedacinho muito pequeno, o que a gente usa? O operador D aqui, que ele me diz que é uma puxadinha muito pequena, uma puxadinha infinitesimal. Então, enquanto que o trabalho vai ser o somatório de F vezes dx. Quando a gente tem o somatório em dx, ele é um somatório muito grande, que eu vou ter muitos pedacinhos. Então, ele é um somatório bem grande. Então, quando
eu somo por muitas coisas, eu uso um símbolo que eu estou somando por muito, eu uso um S muito grande. Estou somando por vários pedacinhos, só que são muitos. Então, em vez de utilizar esse símbolo de sigma aqui, ó, esse é o sigma, tá? Não é o E, é o sigma, de soma, eu vou fazer uma soma muito maior. Então, vou colocar um S bem grandão na frente aqui, ó. Tá reconhecendo o que eu estou fazendo? Esse é o símbolo da integral. A integral nada mais é que uma soma muito grande de muitos pedacinhos. E agora é só eu substituir com a força que eu tenho. Qual é a força que eu tenho? F menos K x dx. E a integral de kx, ela é x ao quadrado sobre 2. Mas vamos colocar meus limites de integração, que eu vou puxar da posição inicial até a posição final. Então, isso aqui vai me dar menos k x ao quadrado sobre 2 de x inicial até o x final. E aí eu obtenho exatamente essa equação aqui. Essa aqui. Vai ficar menos k x final ao quadrado sobre 2 mais k x inicial ao quadrado sobre 2. E aí eu encontro o trabalho. Achou que integral não servia para nada, né? Mas olha só, já tem um exemplo aqui de como a gente poderia calcular. Se você fez cálculo, provavelmente o seu professor falou que a integral era uma maneira de calcular a área embaixo da curva. O que foi que a gente fez? A gente calculou geometricamente e através de integral e chegamos no mesmo resultado. Então a gente encerrou ali o capítulo 7, agora a gente começa o capítulo 8. Então, se você não faz parte da disciplina de Física 1, talvez você queira fazer uma pausa, mas se você faz parte da disciplina de Física 1, essa aula é um contínuo, porque por causa da distribuição de conteúdos, mas agora é um conteúdo novo, agora é o capítulo 8, e a gente vai começar hoje, a gente vai começar a falar sobre energia potencial. Assunto muito importante, é um conceito aí que no começo é difícil de pegar, mas sem esse conceito aqui, você não consegue fazer muita coisa. É um conceito aí que talvez não é tão fácil de você compreender na primeira vista. Então, vou tentar dar alguns exemplos para tentar te convencer do que é uma energia potencial. Então, vamos fazer aquele nosso velho exemplo, que aqui tem um solo, e aqui tem uma bolinha, e aí essa bolinha aqui tem uma massa de 2 kg, por exemplo, podia ser qualquer massa. E aí você solta ela de 1 metro de altura. E aí eu te pergunto aqui, ó. Eu pego a bolinha e solto ela. Então no começo ela não tem energia cinética, beleza? Ela não está com velocidade nenhuma, velocidade zero, não tem energia cinética. Quando eu solto ela, ela começa a cair e chega aqui embaixo, só que quando ela chega aqui embaixo, ela tem uma velocidade. Ou seja, aqui tem energia cinética, aqui, ó. Aqui, na verdade, qualquer ponto da trajetória, então ela vai ganhar energia cinética. Concorda comigo? Porque o que está acontecendo? Ela estava parada, mas ela começou a se mover e ganhar velocidade. Se ela ganha velocidade, lembra lá, energia cinética é mv² sobre 2. Se você ganha velocidade, você está ganhando energia cinética. E a pergunta que eu te faço, levando em consideração que a gente viu que a energia se conserva, que a energia não se perde, ela se transforma de uma energia na outra, era onde é que estava essa energia que virou energia cinética? Onde que estava a energia? É essa pergunta que eu faço para vocês. Se apareceu energia cinética, ela deveria estar armazenada em algum lugar. Outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma mola. Está comprimida aqui. Aqui tem, por exemplo, aqui é a mola e aqui tem um pedacinho aqui, um plano, sei lá, um prato, o que quer que seja. E aí você coloca a bolinha aqui. E essa mola está comprimida, tá? Vamos supor que o ponto de equilíbrio dela, de repouso, fosse aqui. E aí você está segurando ela aqui com o dedo. Então você está segurando aqui com o dedo, tá? Segurando ela aqui com o dedo. E não... Está parado, né? No começo está parado. Quando você tira a mão, o que que acontece? Essa mola vai esticar, né? E aí a bolinha que tem, antes estava parada,
antes estava parada, sem energia cinética, ela vai ganhar uma velocidade para cá. Ganhou energia cinética. De novo. Repare que antes não tinha energia cinética e agora tem energia cinética. A pergunta que eu te faço é onde que estava essa energia novamente? E a resposta é que a gente classifica esse tipo de energia como energia potencial. Energia potencial. Então, em que forma que estava a energia? Energia potencial. Mas o que é essa energia potencial? É uma energia que ela está associada devido à configuração espacial dos corpos, a posição no espaço. Então, vou só escrever a definição e aí depois a gente tentar raciocinar em cima um pouquinho. Então, uma energia armazenada devido à configuração espacial, configuração espacial dos corpos. Então, a gente define energia potencial como energia armazenada devido à configuração espacial dos corpos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o simples fato da bolinha estar aqui em cima, ela tem energia armazenada. Ou então, os átomos aqui da mola, vamos supor que ela seja de metal, eles estão organizados de uma forma que eles estão armazenando energia. Então, a própria posição dos objetos pode levar a um armazenamento de energia. Aqui nesse caso, ela tem energia potencial gravitacional, porque ela está mais alto, né, do que o solo, então ela tem energia potencial gravitacional acumulada. E aí essa energia potencial gravitacional é que vira energia cinética. Aqui ele tem energia potencial elástica, que a gente vai ver na aula que vem. Mas o importante é você tentar entender que a energia, você não precisa ver ela, vamos imaginar assim, por exemplo, energia cinética, você vê o corpo se movendo, aí você pensa, ah, beleza, estou vendo uma energia. Ou então, quando você vê uma água quente, ah, estou vendo ali, né, imagina as moléculas se mexendo, então tem uma certa energia ali. Mas mesmo estando parado, é possível que esteja uma energia guardada. Esse é um outro tipo de energia, mas e talvez seja mais fácil de você entender. Se a gente pega uma molécula de água, vamos supor aqui que tem o oxigênio aqui, né? E dois hidrogênios. E dois hidrogênios aqui, você provavelmente aceita que tem uma ligação aqui entre esses átomos. Então, tem uma energia que liga eles. Quando você quebra essa ligação, ou você cede ou você libera a energia. Então, mesmo a água estando ali não está fazendo nada de muito interessante, você consegue entender que existe energia associada à ligação dos corpos. Então, é mais ou menos a mesma ideia, tá? Dependendo de onde que estão as partículas, você tem uma energia associada. E essa configuração dos corpos é uma energia potencial. Tem várias formas de se manifestar energia potencial, mas é importante você compreender que você não precisa estar vendo alguma coisa acontecer para ter energia lá. Talvez outro exemplo que seja mais fácil seja uma bomba, né? Vou imaginar uma granada aqui, ó. Uma granadinha. Imagine uma granada aqui. Nossa, que granada bonita. Imagina a granada, né? Que se você puxa o pino, você sabe que ela vai explodir, liberando um monte de energia. Então, onde é que estava essa energia? Estava guardadinha aqui. Tinha uma energia ali guardada. Estava guardada nas ligações químicas. Então percebe que você não precisa estar vendo algo acontecer para ter energia, né? Geralmente a gente pensa em energia cinética, tem que ter algo se movendo, é um pouco mais palpável você compreender que tem energia. Às vezes o simples fato de você pegar aqui a mola e comprimir ela, a organização dos átomos aqui do metal faz com que tenha energia guardada. E a gente chama isso de energia potencial. Então aqui está armazenada energia potencial gravitacional devido à diferença de altura e aqui na posição da molinha. E aí, o que a gente faz com essa energia potencial? Essa energia potencial é energia, né? Obviamente é em joule. E aí a gente tem uma relação da energia potencial com o trabalho. A variação da energia potencial é igual ao menos o trabalho. Por exemplo,
Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar esse exemplo aqui, vou tentar desenhar de novo. Vamos pensar esse exemplo aqui que talvez seja um dos mais simples possíveis que eu consigo pensar. Então, tem essa bolinha aqui, e aí ela está aqui a 1 metro de altura, né? Ela é 2 quilos, a massa, e assim por diante ela cai. A gente aprendeu na aula passada, acho que nessa aula mesmo, a gente aprendeu a calcular quanto que foi o trabalho da gravidade. Lembra como é que a gente fazia? Vamos determinar nossos eixos aqui, ó, para cá x e para cá y. Então, a força da gravidade é igual a massa vezes a gravidade, que no nosso caso é 2, vezes a gravidade, que é 9,8, só que negativo, porque está para baixo na J chapéu. Então, isso aqui deu para a gente... Quanto que deu? 18,6? 19,6? 19,6 menos, né? Menos porque a gravidade está para baixo. J chapéu newtons. Então, essa era a força da gravidade. E o deslocamento aqui, a gente já fez essa conta hoje, é menos 1 J chapéu metros, né? E aí a gente calculava o trabalho da gravidade. Eu coloquei um G aqui para deixar claro que é da gravidade. Ele vai ser produto... Opa, não tem essa setinha aqui, né, gente? Trabalho escalar, né, vetorial. Vai ser a força da gravidade vezes o produto escalar aqui, né? Produto escalar com o deslocamento. E aí, fazendo a conta, isso aqui dava 19,6 joules. Então, olha só, o trabalho que a gravidade fez foi 19,6 joules, quer dizer que a bolinha ganhou energia. Mas vamos pensar aqui, ó, intuitivamente. Se você tivesse que me dizer aonde que tem mais energia potencial gravitacional acumulada, aqui em cima ou aqui embaixo? Vamos pensar, onde é que eu tinha mais energia acumulada? A energia acumulada tem mais energia acumulada aqui em cima. Aqui embaixo, essa energia deixa de estar acumulada e passa a virar energia cinética. Pensei comigo, né? Então, parte dessa energia acumulada virou energia cinética. Então, vamos aplicar essa equaçãozinha que a gente acabou de propor aqui, ó. Variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, ou seja, só passar com o sinal negativo, menos 19,6 joules. Então, o que eu concluí? Que a energia potencial do sistema diminuiu. Faz sentido, não faz? Ó, eu tinha mais energia acumulada aqui, e aí quando a bolinha chegou aqui embaixo, essa energia que estava acumulada virou energia cinética. Então, é isso que essa relação fala para a gente. Quando o meu sistema realiza trabalho, ele perde a energia que estava acumulada, ele deu a energia acumulada. Se você gosta de anime, vamos imaginar que você tem um guerreiro Saiyajin aqui, ó. Ele tem bastante Ki. Tem a barrinha aqui de energia, né? Assim, um videogame de luta sempre tem aquela barrinha de energia. Então a energia está acumulada dentro dele aí. Quando ele solta o poderzinho, o que acontece? Com aquela barrinha ali de energia, diminui, né? Então quando você gasta essa energia potencial, ela diminui. Então essa aqui é a equação para a gente aí, né? Quando você tem uma energia acumulada, quando você usa essa energia acumulada, ela diminui. Simplesmente isso que essa equação diz para a gente, bem fácil a gente entender. Lembra de novo, é importante você entender que energia potencial é essa energia armazenada aí nos corpos. Nos corpos não, na configuração espacial, né? Melhor dizer dessa maneira. Se você quiser escrever em palavras, talvez seja uma boa escrever em palavras isso aqui, né? Porque tem bastante símbolo. Aí eu vou escrever em palavras. E quando você estiver na sua casa relendo, você pode tentar relembrar de uma maneira mais fácil, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente está falando aqui? Ó? A gravidade realizou menos 19,6 joules de trabalho. Precisa ser maiúsculo não, né? Nossa, que letra feia. Olha a diferença de letra de cá para cá. E o que aconteceu? A diferença, a energia potencial. Opa.
Energia, vou melhorar a letra aqui. Energia potencial do sistema Terra-bola diminuiu. Opa. Diminuiu de. Esse aqui é um ETA. De 19,6 joules. Ah, não, que o trabalho era positivo, né? Volta aqui, a gravidade realizou o trabalho positivo, 19,6 joules de trabalho. E não sei porque eu olhei o negativo aqui em cima. Então, a gravidade realizou 19,6 joules de trabalho e a energia potencial do sistema Terra-bola diminuiu de 19,6. Então, aqui tem o diminuiu, quer dizer que é o sinal negativo, que é o que trata isso daqui de baixo. Então, se você quiser em palavras, tentar falar mais ou menos o que aconteceu, é isso, né? A gravidade realizou o trabalho e o sistema Terra-bola diminuiu, a energia potencial diminuiu 19,6 joules. No caso específico aqui, ó, da gravidade, a gente pode associar uma energia potencial para cada ponto do espaço. Então, redesenhando aquilo que a gente tinha. A bolinha. Aqui, mesma coisa de antes, tá? Então, a gente sabe que a energia potencial gravitacional, devido à gravidade, ela funciona só na vertical, né? Então, todo ponto horizontal ele vai ter a mesma energia potencial. Vamos chamar esse ponto aqui, por exemplo, de A e aqui em cima de B. Toda altura tem a mesma energia potencial. E o que a gente calcula aqui, ó, é que a diferença de energia potencial é igual a 19,6 joules. Aí depende se está vendo de A para B ou de B para A, tá? Se for de B para A, é menos 19,6, de A para B, mais 19,6. Depende de que direção você está olhando. Tem um detalhe aqui que não passei dessa equação para vocês, mas essa equação aqui que eu passei para vocês, a equação ΔU igual a menos o trabalho, ela só vale se a força for conservativa. Conservativa. E isso a gente não vai ver em detalhes o que é uma força conservativa, porque para uma força ser conservativa, a gente vai ter que rotacional dela tem que ser igual a zero, mas a gente não precisa ver isso agora. Das forças que a gente viu até agora, a única que não era conservativa é o atrito. Então, todas as forças que a gente viu agora são conservativas, exceto o atrito. Vou até anotar isso aqui. As forças que vimos são conservativas, exceto o atrito. Então, quando tiver atrito, aí você tem que tomar cuidado. Não vai valer mais essa... Porque parte da energia vai ser dissipada de outra maneira. Como calor, por exemplo, aumentando a energia térmica do sistema. Mas se aparecer o atrito, aí a gente vai ver o que acontece daqui a pouco, na próxima aula. Mas a princípio não se preocupe muito com isso, que a maioria das forças é conservativa, mas é sempre bom a gente escrever isso aqui por completeza. Então vamos lá, mais um exemplo para a gente fazer aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma mola. E aí essa mola, o ponto de repouso dela é aqui. O K dessa mola, a constante elástica dessa mola, quanto que é? 20 newtons por metro. E aí o que que eu faço? Imagina que é uma mola bem grande e eu comprimo essa mola. Então, estou comprimindo a mola aqui.
comprimindo essa mola aqui de... Esse aqui era o ponto de equilíbrio, tá? De 1 metro. E aí eu quero saber quanto de energia eu estou armazenando aqui, ó, porque a gente já concluiu ali, espero ter convencido vocês, que quando você comprime a mola, uma energia fica armazenada. Quanto que essa energia foi armazenada? A gente sabe que o trabalho da mola é igual a menos kx final ao quadrado sobre 2 mais kx inicial ao quadrado sobre 2. Isso que a gente viu agora há pouco. A posição inicial é a de repouso aqui, então x inicial é 0. Então esse termo vai embora. E aí eu posso simplesmente substituir os valores. O k é 20, o x é 1, que divide por 2. Então isso aqui deu menos 10 joules. Ou seja, o trabalho que a mola fez enquanto eu estou comprimindo ela é menos 10 joules. Mas quanta energia ela acumulou? Aí a gente vai para a equaçãozinha que eu acabei de passar para vocês aqui. Ó. A variação da energia potencial é menos o trabalho. Então, a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, ou seja, é só mudar o sinal aqui. A variação de energia potencial é igual a mais 10 joules. Então, tem 10 joules acumulados, armazenados aqui na mola agora. Então, só cuidado com os conceitos, às vezes embaralha um pouco na cabeça, porque eles são conceitos bem semelhantes, né? Mas cuidado, energia potencial, energia que você armazena, o trabalho é o quanto você está passando de energia para outro corpo e assim por diante. E aí, por último, aqui, ó, algumas propriedades da energia potencial. E esse aqui talvez seja uma das mais importantes, que mais pega a galera aqui. Eu vou até escrever aqui bem grande. O valor absoluto do potencial não tem significado. Não tem significado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, você pode reparar aqui, ó, que eu sempre falei de ΔU, tá vendo? Estou falando da variação da energia potencial. Em nenhum lugar você vai ver, você viu eu escrever U. U seria o valor naquele lugar. Eu sempre estou escrevendo ΔU, que é a variação da energia potencial. Eu vou tentar convencer vocês de que o valor absoluto não significa nada, só para você ter um exemplo aqui. Ó. O que você é tentado a fazer? Vamos voltar naquele exemplo ali que eu já fiz 1 milhão de vezes. Então, aqui né, tem 1 metro. A gente viu que existe uma diferença de potencial de 19,6 joules. Então, o que você está tentado a fazer? Você está tentado a dizer que aqui em cima o potencial em B, tá? Aqui é B, aqui é A, é igual a 19,6 joules. E você está tentado a dizer que aqui embaixo, que é o potencial A, é igual a 0 joules. Isso é que você está tentado a fazer. Você pensa lá no chão, não tem energia potencial nenhuma. Aqui em cima era a energia potencial que eu tinha. Então, se aqui é 0, como é que eu posso diminuir a energia potencial ainda mais? E aí chega uma pessoa e cava um buraquinho aqui, ó. E cava um buraco, vamos supor que isso aqui tem 50 centímetros. E agora, quando você solta a bolinha, ela não cai mais aqui nessa altura, ela cai aqui embaixo. E agora, o que aconteceu? Mas não era 0 da energia potencial aqui? Agora o 0 é aonde? Onde que é o 0? Então, percebe comigo que você define o 0 onde você quiser. O que interessa é a variação da energia potencial. Não necessariamente o chão é o 0. Não quer dizer que você não tem nenhuma energia potencial no solo. Você sempre pode ter energia potencial. O valor em si não importa muito. O que interessa para a gente é a diferença de energia potencial entre vários pontos. Então, o que tem significado físico
é essa variação de energia potencial. É a gente dizer que a variação de energia potencial é 19,6 joules. É isso que quer dizer para a gente, que daqui para cá tem uma diferença de 19,6 joules. Porque se eu falo, ah não, aqui embaixo tem 0 joules de energia potencial. Aí você vai pensar, ah não, aqui então é o mínimo que eu posso cair. 0 joules. Quando eu cheguei a 0, acabou a energia potencial daquele sistema. Ué, mas aí se eu cavo um buraquinho aqui, ó, continua caindo e continua ganhando mais energia, perdendo mais energia potencial. Então quer dizer que aqui a energia potencial passa a ser negativa. E não tem problema exatamente ter energia potencial negativa, mas nesse caso já não seria uma boa ideia a gente escrever dessa maneira, porque talvez levasse ao engano a gente pensar que tem uma energia de ligação aqui da bola o, com a Terra, com a superfície aqui da Terra, né? Não com a Terra em si, com a superfície da Terra. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos lá, voltando ao argumento. A gente, a gente pode chamar de zero aonde a gente quiser, porque o zero, ele não existe um lugar fixo para a energia potencial ser zero. Mas você pode escolher o lugar que você quiser e não vai ter errado, porque a única coisa que a gente consegue trabalhar de fato é a variação da energia potencial. Se eu quisesse, por exemplo, dizer que aqui, ó, nessa altura aqui, a energia potencial é 1000 joules, então a energia potencial em UA é 1000 joules. E aí eu vou ter que obrigatoriamente dizer que aqui a energia potencial em UB é igual a 1019,6 joules. Tá errado dizer que aqui no solo é 1000? Não, tá errado. Mas aí toda a energia potencial de todos os outros pontos do sistema tem que mudar de acordo. Porque o que se mantém, o que é verdade aqui fisicamente é a variação da energia potencial. Para você ter uma ideia, quando você for estudar eletromagnetismo ou mesmo gravitação em física 2, a gente costuma colocar o zero no infinito. Aqui na física 1, em geral, você colocar ele no solo, zero é uma boa opção, mas não é necessariamente a única opção. Na física 2 a gente coloca no infinito, na física 3 também coloca ele no infinito. Então, você até pode escolher os valores da energia potencial, mas você vai ter que definir onde é o zero, tá? Você define, isso não é uma escolha única. Já o cálculo para variação da energia potencial, aí isso não tem escolha. Aí isso aqui é o cálculo que você faz e a variação da energia potencial, aí isso aí não muda. Aí depende do seu sistema. Mas o zero em si, você pode colocar onde você quiser. Inclusive, os primeiros exercícios do capítulo 8 são sobre isso. Ele coloca o zero em vários lugares diferentes e pede para você brincar com isso daqui. Mas lembrando aqui, o valor absoluto não tem significado nenhum, porque é equivalente a dizer que aqui é o 0 joules, ou aqui é o 1000 joules, ou 1 milhão de joules, não faz diferença nenhuma. O que importa para a gente é a variação da energia potencial. E é claro que se você pode chamar do que você quiser, você precisa escolher onde você quer dizer, onde você escolhe o zero. Escolher onde é o potencial U igual a 0 joules. Então, vai lá no começo do seu exercício, nem sempre vai ser necessário, tá? Mas o capítulo 8 nos primeiros vai, para você treinar. Você vai lá e escolhe onde que é o 0 joules. Tem escolhas melhores e escolhas piores, mas não no sentido de estar errado. São escolhas mais eficientes. Nesse caso aqui, ó, se eu tivesse com o buraquinho aqui que eu cavei, talvez o 0 aqui fosse a melhor opção. Mas poderia ter escolhido o 0 aqui também. Mas agora, se eu escolho aqui, ó, vou escolher aqui embaixo. Aqui é o potencial igual a, sei lá, 1,497 joules. Tá certo? Pode ser, não tem problema. Só que aí as contas vão ficar mais difíceis. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Mas aí não é uma escolha inteligente. Então você tem várias escolhas, você escolhe onde você quiser, mas tem escolhas eficientes e escolhas menos eficientes. Então, para praticar isso, tem os exercícios que eu separei para vocês do capítulo 8, os primeiros do capítulo 8. Então, a gente se vê aí não na próxima semana, que a próxima semana é a semana não letiva, a gente se vê de novo no dia 23
de fevereiro, pessoal. Até lá!